Tá tudo bem, Nath? Bom dia, Gabi. Tudo bem. Bom dia, tudo tranquilo Bom aí, dia, prof? Rian. Bom dia, Gabi. Me arrumei para aula na segunda-feira, né? Ninguém mandou o link. O que aconteceu? Fui ver, Ah, é? nem tinha aula. Você queria ter aula na segunda? Eu tinha esquecido. Minha mãe nem me fala nada, me acordou e falou: já é 8 horas. Ah, eu não acredito, Nath. E não Gente, era 8, era 7. ai, foi tão bom esse feriadinho, né? Podia ter mais uns dias. Tô tão cansada, gente, vocês nem sabem. Talvez uns 3 dias de recesso. É, a gente acha que não, mas cansa, né? Realmente, acho que nunca estive tão exausta igual eu tô nesse quarentena. Eu, por exemplo, eu fico em função o dia inteiro. Ó, eu termino a aula de vocês, daí eu vou dar uma assim, uma organizada nas aulas que a gente fez para depois postar. Eu passo o dia inteiro mexendo. Depois eu vou preparar a aula de amanhã. Quando eu vou ver, já é 8h30, 9 horas da noite, sabia? E sem parar, o tempo inteiro. A minha cadeira chega a estar quadrada, de tanto ficar sentada na mesa. Professora, você aproveitou para descansar segunda-feira? Descansei pouco, Rian, porque eu tinha umas coisas da minha loja lá para organizar, porque não é só a escola, né? Professora, pensa, professora, mas vai que a escola faz sucesso e daí, tipo assim, não vale, vai que a loja faz sucesso, daí você não precisa mais ir na escola, que maravilha, você não vai ver mais a gente. Será? Será? Nossa, Mas você Nossa, sabe, Ria, mas a gente não vai ver ela, Ria. tá vendo que o não, Rian tá querendo me dar conta já, meninas? Bobão. Tá professora, louco. eu tô tentando Sim, animar o ele seu não quer dia. mais você. Professora, eu tô tentando animar Que o seu dia bruxo. fazendo umas brincadeiras, e você que tá levando pro lado pessoal. Daí você tá insinuando que ela tá enjoada da gente, assim, Ria. Ei, A mas eu gente ia fica falar triste, assim, não fala Rian, assim. que eu gosto de dar aula. Eu tô Ah, cansada, a gente tá cansada, mas é por causa de toda essa situação. Não é a questão do dar aula, né? tipo É a assim, o dia inteiro, situação. é uma rotina isso que eu tô falando. É tipo uma pressão Sim, que a é gente está vivendo, exaustivo né? É isso. uma coisa diferente. Você não sai, você só fica preso. Então é isso que vai Se acumulando pra e vai gente tá dando ruim, imagina cansaço. pra vocês. Oi? Se pra gente tá ruim, imagina pra vocês. É complicado. É o Eduardo, né, Rice? Não, Eduardo não, é a Letícia, a Lorde Dark. É, sim, é a Letícia. Sim. Olha, que me bosta, na moral. Estavam todos nas outras aulas, Menos na primeira, que não tinha nada de pessoal lá. né? Pessoal, deixa eu só dar um recadinho. Não esqueça que amanhã é o dia de mandar o trabalho, tá? O mais rápido É possível eu te aquele que eu te envio. enviei já? Isso. A Laura já me enviou. Se eu não me engano, a Nath também já enviou, né, Nath? O trabalho com substituições? Aham. Professora, se falta Sim, enviei 3 essa Pode semana. mandar até amanhã, né, prof? Pode e a mandar também. amanhã até de tarde, Professora, tá? Até o professora, finalzinho só da falta tarde. 3 e a 5 pra eu terminar. Então, vamos lá. Gente, eu tô pensando se Preguiça. essa semana eu vou mandar, Não, não porque, manda, tem trabalho. não, tem trabalho todo mundo. Mas não é por isso, é porque semana que vem vocês vão ter o kit para fazer. Mas até sexta vai pegar, daria para mandar a atividade. São facinhas aquelas questões, eu até prefiro fazer. Aquelas inscrições que Ah, eu mandando. também prefiro mil vezes o trabalho do que as tarefas. É, né? Eu tô vendo que vocês não estão me mandando mais tarefa. Será que somos só nós? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Letícia Prof, e a Gabi Gabriela Medeiros falou que Medeiros, não tá acho que conseguindo não entrar na mandaram o aula. primeiro. Oi? A Gabriela Medeiros falou que não tá conseguindo entrar na aula. Eu aceitei ela. Letícia tem que ver qual que é os trabalhos, porque não me mandou nem o da semana passada, tá?
Não consigo entrar na aula. Caiu e só fica na página inicial. Tá. Vou pôr um ponto de interrogação aqui. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer a nossa correção, porque senão uma aula passa muito rápido. Então, nós tínhamos para corrigir os exercícios da página 140 e 141, certo? Aqui na minha entrada aqui da aula, nós vamos até a página 145, porque hoje nós vamos falar sobre moda, média e mediana, ok? Então, primeira correção rapidinho, depois a gente vai fazer esses conteúdos. Moda, média e mediana. Moda, a média para nós já não é novidade, né? Talvez a moda e a mediana seja novidade para vocês, não tenho certeza também. Então, o exercício número 1 dizia o seguinte: a pesquisa nacional por amostra de domicílio, o PNAD, é realizada periodicamente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e aborda assuntos sobre características demográficas e socioeconômicas da população, como idade, educação, trabalho, rendimento, etc. Observe a tabela ao lado, que apresenta um deles. Então, nós temos ali taxa aproximada de domicílios em que havia uso de internet, segundo as grandes regiões em 2016. No norte, nós temos aqui, então, na primeira coluna, a região, e nós temos na segunda coluna a porcentagem, né, de domicílios que tinham acesso. Então, no norte, 62%, nordeste, 57%, sudeste, 77%, sul, 71% e centro-oeste, 75%. Com base nas informações da tabela, construa. Então, letra A, era para a gente construir um gráfico de colunas com todas as regiões. Então, eu trouxe aqui, gente, porque a professora não tem como construir, né? Então... Mas está apresentando a tela. E você só me avisa agora, Rian. Mas eu estava apresentando na outra aula. Tá sim, tá sim. Tá sim? Mas Tá por que não sim, tá apresentando? é mentira dele. Tá apresentando, né? Vocês estão Mas vendo. não tá Você tá apresentando. apresentando. Esse é burro. Tá mentindo pra você. Tá Rian, apresentando. É sério? então sai e volta. Às vezes é o seu aplicativo. E vocês estão vendo o gráfico que eu trouxe aqui, né? Então, gente, ó, eu já trouxe um gráfico pronto, porque a prof não consegue fazer o desenho aqui com vocês. Eu tinha que fazer o quê? Preencher os dados que faltavam nesse meu gráfico, assim como eu já tinha explicado para vocês, né? Então, o título. O título do meu gráfico, geralmente, é o mesmo da tabela, tá? A taxa aproximada de domicílios em que há uso de internet, segundo as grandes regiões, em 2016. Aí, nós temos como variável, na vertical, a porcentagem e na horizontal, as grandes regiões, né? As regiões que foram analisadas. Então, aí para cada barra aqui, por exemplo, para o norte, então a nossa porcentagem vai até 90%, e aí você vai aproximar cada barra de acordo com o valor que ele constava ali na nossa tabela. Então, o nosso gráfico vai ficar nesse formato aqui, deve ficar nesse formato. E o segundo era para fazer um gráfico de setor, representando o quê? A região, use um gráfico de setor que represente a porcentagem de domicílios que usavam e não usavam a internet em sua região. Então, como a nossa região aqui é o sul, né? Então, a gente tem um gráfico da seguinte maneira. 71% usa, né, a internet, tem acesso à internet, e 29% não tem acesso à internet. Então, nós temos um gráfico, o nosso gráfico de pizza vai ficar mais ou menos desse estilo. Prof, como que eu faço para calcular o setor que eu vou usar? Então, aquele dia na aula eu já mais ou menos expliquei para vocês. Então, nós temos que a nossa circunferência, o 360 graus, ele equivale a quanto? Aos 100% de dados. Quantos por cento eu tenho aqui, ó? Em relação ao uso, eu tenho 71%. Então, 71% corresponde a que arco na minha circunferência? Então, produto dos extremos igual ao produto dos meios. Nós vamos ter que 100x é igual a 360 vezes 71. X vai ser igual, vou fazer direto aqui. Vai ser igual a 360 vezes 71, dá
25.560. Dividido por 100. Então, nós vamos ter aproximadamente ali um arco de 255,6 graus. Ou seja, esse arco aqui, ó, para construir esse gráfico de setor, é aproximadamente 226 graus, tá? Então, nós vamos fazer a circunferência, pega o transferidor e mede lá 226 graus e marca. E como a outra parte é a que não tem acesso, então já fica pronto o setor dela que corresponde ao que sobrou da população que não tem, da porcentagem de população que não tem acesso à internet, tá bom? Então é bem simples para fazer esse gráfico. Ok? Posso mudar? Tem alguém copiando? Como eu falei, ó, não pode esquecer de colocar a legenda, tá? Porque é a partir da legenda que eu faço a leitura e a interpretação do meu gráfico. Número 2. Pictogramas são gráficos com figuras que normalmente são usados para tornar uma reportagem ou matéria mais atraente. Veja a seguir um exemplo. Quantidade de água gasta na produção de bens de consumo. Então, aqui nós temos, na vertical, a variável quantidade de litros, né? Tá em 1.000 litros aqui. Nós temos aqui os nossos produtos na horizontal. Então, para a produção de queijo, vai aproximadamente, ó, pouco mais de 3.000 litros. Para manteiga, vai aproximadamente um pouco mais de 5.000. Para calça jeans, vai aproximadamente 8.000. O smartphone vai 12.000. A carne bovina, 16.000. E o chocolate vai lá quase que 18.000, certo? Olha ali, em cima deles aqui tem, né? 3,2, 5,6, 8, 12,1. 15,4 e 17,2. As torneirinhas estão trazendo as quantidades. Escreva em seu caderno, com base no pictograma apresentado, os produtos cuja produção consome mais de 10.000 litros de água. Então, quem são os produtos que consomem mais de 10.000? O smartphone. Quem mais? Carne bovina. E o chocolate. Ok? Posso mudar? Bem simples era esse, né, gente? Nada de complicado. Uhum. Agora, número 3. Os impostos pagos pela população são usados para custear gastos públicos com hospitais, escolas, etc. Impostos arrecadados no Brasil de 2013 a 2017. Valor em trilhões de reais. Trilhões, tá? Trilhões tem 12 zeros, é bastante coisa. Com base no gráfico apresentado, responda no caderno. Então, nós temos aqui a quantidade em trilhão. Em 2013, foram aproximadamente 1,812 trilhões. Em 2014, 1,914 trilhões. Em 2015, 1,999 trilhões. Em 2016, 2,005 trilhões. E em 2017, 2,172 trilhões. Então, essas quantidades, entre quais anos a diferença foi maior? Qual foi a diferença? Entre quais anos teve maior diferença de arrecadação de imposto, gente? Quais anos? Me ajudem, por favor. Como que eu sei? Fazendo a diferença entre cada ano, né? Mas olhando aqui pelo gráfico, a maior inclinação que a gente teve de arrecadação foi de 2016 a 2017, tá? Então, aqui foi de 2016 a 2017. E qual foi essa diferença? Como que eu faço para calcular? O maior menos o menor. Então, acho que eu tenho uma resposta ali. Eu vou fazer aqui, ó. 2,172 menos 2,0
0,5, que vai dar, aqui fica 12, sobra 7, 6, 1, 0. A nossa resposta é 0,167 trilhões de reais. Ok? Em sua opinião, o modo como o gráfico foi apresentado foi o mais adequado? Por quê? O que vocês acham? Me ajudem aí. Laura, você acha que esse gráfico foi apresentado da forma mais adequada? Sim. Peraí. Ai, não acredito. O que você acha? Só falar sim ou não. Não. Por que você acha que não? Vou te dar uma resposta, posso? Eu também concordo com você que não, Laura. Por quê? Porque do jeito que foram apresentado aqui, ó, trazendo as quantidades em trilhões, parece que esta arrecadação é uma arrecadação assim muito pequena, né? Talvez se ele tivesse trazido as nossas representações aqui em milhões ou em bilhões, teria ficado assim mais evidente esta diferença de arrecadação de um ano para o outro. Porque dá a impressão que foi arrecadado muito menos do que realmente foi, porque nós estamos falando de trilhões, né? É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro que é arrecadado. Então, esse gráfico, ele nos dá a impressão de que a quantidade é uma quantidade pequena, menor do que aquilo que foi arrecadado. Então, eu propus uma resposta assim, ó. Vou ter que apagar ali o que eu coloquei, senão não dá para ler. Aqui. O eixo em trilhões dá uma falsa impressão de que a diferença entre um ano e o outro é menor do que realmente é. Então, a gente sabe que a representação, lembra que nós falamos sobre isso? Que um gráfico, ele, de acordo com o que ele é apresentado, ele pode dar uma impressão falsa, né? Dar uma impressão ou para melhor ou para pior em relação a um resultado. Então, aqui nos mostra, parece assim que foi arrecadado muito pouco. E, na verdade, não. Como a gente está falando em trilhões, isso é uma arrecadação muito elevada, muito alta. E não é isso que o gráfico nos passa a primeira impressão, quando a gente olha, tá bom? Então, a minha resposta também, assim como a da Laura, seria não por isso, ok? Tem alguém copiando? Voltou meu lápis agora? Vou deixar aqui a resposta que eu apaguei. Posso mudar? Agora, gente, nós vamos para a nossa matéria de hoje, bem rapidinho, que é sobre média aritmética. Então, o que é média aritmética? A média, ela é obtida ao realizar a soma finita dos termos numéricos de um conjunto, dividindo o resultado pelo número total de termos que compõem esse conjunto. Então, por exemplo, quando a gente quer calcular a média de idade dos alunos do 9º ano, o que a gente faz? Vai somar todas as idades dos alunos e dividir essa soma pela quantidade de alunos que tem na sala de aula do 9º ano. Então, isso é média aritmética. Nós temos dois tipos de média aritmética. A média aritmética simples, que foi essa que a prof falou para vocês agora. Pego tudo que eu tenho, somo e divido pelo valor total. E nós temos a média aritmética ponderada, que é quando a gente estabelece valores, pesos, para determinadas situações e faz a multiplicação desse peso pela quantidade do valor que você tem e divide pela soma dos pesos. Por exemplo, quando eu dou uma prova, eu dou lá a prova para vocês valendo 100. Mas quando eu vou avaliar essa prova, a minha prova tem valor 4. Então, se eu dou uma prova valendo com peso 4, uma prova com peso 3 e o trabalho com peso 2, com peso 3 também, no final, quando eu resolver a média de vocês,
né? Se a Laura, por exemplo, tirou 8 na prova, então a Laura tirou 8 na prova, o peso era 4. Tirou 7 no trabalho, o trabalho tinha peso 3. E tirou, o que mais que eu falei? Prova, trabalho e tarefa, vamos dizer. E tirou 10 na tarefa, e a tarefa também tinha peso 3. Qual vai ser a média da Laura no final desse período que eu estou avaliando? Então, vai ser a soma desses valores que eu vou conseguir aqui, dividido pela soma dos meus pesos, que são 4 mais 3 mais 3. Então, a média da Laura nessa situação, que é a média ponderada, vai ser 32 mais 21 mais 30. 32 com 30 dá 62. 62 com 21 vai dar 83. 83 dividido por 10, né, que é a soma dos pesos, então a média da Laura seria de 8,3. Então, esse aqui também é um tipo de média que a gente calcula. Então, a gente tem a média simples e a média ponderada. A simples é só a soma de tudo dividido pela quantidade de valores, e a média ponderada a gente atribui pesos àquelas grandezas que estão sendo avaliadas. E depois divide o resultado dessa multiplicação e soma dos valores pela soma dos pesos, tá bom? Então, aqui, deixa eu ver se eu trouxe um exemplo. Então, aqui eu trouxe a média simples, né? Que é a definição que a prof trouxe aqui, soma todos os valores que você tem, dividido pelo total de valores. Então, a média aritmética simples. Soma dos termos e número de termos que você tem na sua amostra. Exemplo, calcula a média anual de Carlos na disciplina de matemática com base nas seguintes notas bimestrais. Então, ele quer que a gente calcule a média anual. A média anual, geralmente, é a média simples que a gente calcula. Porque eu vou somar a média dos 4 bimestres e dividir pela quantidade de bimestres que nós tivemos. Então, a média do nosso amigo Carlos vai ser o quê? 6 mais 9 mais 7 mais 5. Dividido por quanto? Por 4. A média do nosso amigo vai ser 9 com 6 dá 15. 15 com 5 dá 20, 20 com 7, 27 dividido por 4. 27 dividido por 4 vai dar aqui por 6, que vai dar 24, né? Sobra 3, dá 0. Aí, vírgula, dá por 7, vai sobrar 2, 5, que dá 20, que dá 0. Então, a média anual do amigo Carlos ali foi de 6,75, certo? Então, assim a gente calcula uma média simples. Vocês lembram disso, né? Sim ou não? Galera, fala comigo, por favor. Sim. E nós temos aqui, no caso, a média ponderada, que é aquela que a prof estava explicando antes, né? É calculada pela soma dos resultados da multiplicação de cada termo numérico do conjunto pelo seu respectivo peso. O valor encontrado na soma deve ser dividido pela soma dos pesos, exatamente como a prof fez ali para calcular a média da Laura. Eu vou pegar a minha nota, no caso, vezes o peso, mais a nota vezes o peso, de acordo com a quantidade de dados que eu tenho para multiplicar pelo peso, dividido pela soma dos pesos dados na minha questão. O resultado destas operações é igual à média ponderada. Entre a média ponderada e a média simples, gente, dá uma pequena variação de valor, tá? Não é muito, mas dá uma pequena variação. E dependendo da situação, uma média é mais recomendada que a outra, ok? Então, nós temos aqui que MP é a média ponderada, P1, P2, Pn são os pesos, X1, X2 são os valores dados. Aí nós temos o seguinte exemplo. Em cada bimestre, uma faculdade exige a realização de 4 tipos de avaliações, calculando a nota bimestral pela média ponderada dessas avaliações. Se a tabela apresenta as notas obtidas por uma aluna nos 4 tipos de avaliações realizados e os pesos dessas avaliações, sua nota bimestral foi aproximadamente igual a... Então, ó, nós temos a nota que a aluna tirou na prova escrita e o peso que valia essa prova escrita. A avaliação continuada,
a nota e o peso. Seminário, nota e peso. Trabalho em grupo, nota e peso. Então, para eu calcular a média desta nossa colega, o que eu tenho que fazer? Então, a média ponderada vai ser igual a 6 vezes 4 mais 7 vezes 4 mais 8 vezes 2 mais 9 vezes 2. Dividido... Opa, ficou tortinho aqui. Ah, mas tudo bem. Dividido pela soma dos pesos. Mais 4, mais 2, mais 2. Então, a nossa média ponderada vai ser igual a quanto? 4 vezes 6, 24. Mais 7 vezes 4, 28. Mais 8 vezes 2, 16. Mais 2 vezes 9, dá 18. Dividido por 8, 10, 12. Dividido por 12. Então, a média ponderada da nossa amiga aqui em questão, vou fazer aqui para ser mais rapidinho, 24 mais 28, mais 16 mais 18, vai ser igual a 86 dividido por 12. Então, a média da nossa colega, dividido por 12, vai ser 7,16666. Então, aproximadamente, a média desta aluna em questão foi de 7,2 nessa avaliação. Viu que simples? Então, o que muda para a média simples é que você tem que multiplicar o valor de cada avaliação pelo peso dela e depois dividir essa soma dessas multiplicações pela soma dos pesos dados, ok? Outro dia, no 8º ano, me perguntaram, prof, mas o peso tem que sempre somar 10? Não, gente, como vocês viram aqui, ó, os nossos pesos somaram quanto? Somaram 12. Então, não é necessário, igual eu fiz lá no caso, no exemplo que eu citei para a Laura, eu somei 10 o peso, mas não é necessário que esse peso sempre some 10, tá bom? Pessoal, olha a hora para mim, por favor. Laura? 10h44. Falta um minuto. Falta um minuto. Tá. Então, eu não vou continuar, porque senão vamos passar do nosso tempo aí. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Para não perder o costume. De hoje para amanhã, eu vou deixar um exercício para vocês fazerem de tarefa, que é o exercício 1 da página 144, tá bom? Não vai dar tempo, aqui tá até a continuação da nossa aula, ó, tá? Então, eu vou deixar para amanhã. Daí eu termino de explicar na manhã. Ai, esse treco aqui. Cadê minha caneta? Então, só o exercício 1 da página 144. Hoje você acha cansativo, porém mais tarde receberá a recompensa por todo esse tempo que passou estudando. Sempre vem, tá, gente? Sempre a gente recebe a nossa recompensa por toda a dedicação. Não só no estudo, em tudo aquilo que a gente faz. Galerinha, então beijo, bom descanso para vocês, boa última aula e até amanhã. Tchau. Tchau, tenha um bom meio de semana. Obrigado, Rian. Tchau, meninas. Tchau.